oportunidade de sermos um dos pregadores desta jornada de oração e jejum, e a ti também por ter reservado o seu tempo para estar conosco hoje, para celebrarmos ao Senhor. Amém? Sou Pedro Mário Muhongo, pastor. Estamos hoje então para nos dar a palavra do Senhor. Nós lemos 3 textos do mesmo livro, 3 capítulos diferentes, mas são capítulos que narram a história de 2 pessoas principais, 2 primos, João Batista e Jesus. A Bíblia diz que depois de Isabel, mãe de João Batista, estar grávida, e segundo algumas investigações, já no 6º mês de gravidez, Maria então decidiu visitar a Isabel. E diz a Bíblia que quando Maria visita Isabel, quando Maria se chega até a casa e saúda Isabel, a Bíblia faz menção de dizer que o menino que estava no ventre se mexeu e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Este mesmo Jesus, ou este mesmo João Batista, no mesmo livro, capítulo 3, diz a Bíblia que Jesus, aos 30 anos, João Batista, enquanto batizava no Rio Jordão, Jesus se aproximou também para ser batizado. E quando Jesus se aproximava, João Batista declarou: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus se aproximou, e ainda teve aquela resistência de João Batista batizar Jesus ou não. E Jesus disse: melhor que tu me batizes para que se cumpra a lei. E diz a Bíblia que Jesus foi batizado por João Batista. Depois a Bíblia vai narrando que Jesus, depois de um tempo, João Batista vai para a cadeia, depois é morto. E Jesus começa o seu ministério. Mas diz a Bíblia que antes de João Batista morrer, no capítulo de número 7, Jesus, depois de sair, depois de curar o filho da viúva de Naim, num episódio tremendo, a Bíblia diz que os discípulos de João Batista estavam lá ao redor e observaram todos os feitos que Jesus estava a operar. Todos os cegos viam, os coxos andavam, os mortos eram ressuscitados. E diz a Bíblia que os discípulos de João Batista ficaram perplexos e foram até João Batista levar essa informação. Aqui começou o problema de João Batista, para o que eu quero falar hoje. João Batista foi o único, e é o único na Bíblia que não poderia ter dúvidas sobre quem era Jesus, porque ele foi visitado por Maria, Jesus ainda estando dentro do ventre. E ele mesmo estando dentro do ventre, João Batista se mexeu. O que quer dizer que Jesus impactou João Batista desde o ventre da sua mãe. É este mesmo João Batista que declarou sobre Jesus que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, dentre todos que existiam naquela época, a pessoa mais indicada que não poderia duvidar de quem era Jesus chama-se João Batista. E quando os discípulos se aproximaram até ele, disseram: nós vimos os cegos estão a andar, aos surdos está ser dado ouvidos, os cegos estão a ver, os coxos estão a andar e os mortos estão a ser ressuscitados. Mas João Batista, eu começo agora a perceber que ele tem uma síndrome de João Batista, a síndrome do não reconhecimento de quem era Jesus naquele momento, porque João Batista, ele não poderia, segundo o que eu percebo, ele não poderia admitir de primeira que era mesmo Jesus, porque a fama de Jesus se espalhou de tal maneira que os discípulos de João Batista ficaram preocupados, tanto é que num episódio eles perguntaram por que os discípulos de
Jesus não jejuam. E nós jejuamos porque eles entenderam que os discípulos de Jesus estavam a operar, mas que os discípulos de João Batista. Então João Batista não poderia aceitar de primeira que era mesmo Jesus. De forma ignorante ele disse: vão até ele, perguntem se é mesmo ele ou esperamos outro. Mas essa pergunta não era para João Batista indicar aos seus discípulos. Ele automaticamente estava, como se diz, estava a se borrar, porque ele não poderia mais mandar os discípulos perguntarem: Pai, se é mesmo Jesus ou esperamos pelo outro. O mesmo João Batista que disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o mesmo João Batista que está a mandar perguntar se é mesmo este Cordeiro de Deus ou esperamos pelo outro. Aqui é uma complicação. Jesus, ele não era uma outra pessoa para João Batista. Ele era, para além do seu primo, ele declarou para Jesus que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui acontece o problema de muitos de nós. Nós temos problemas de admitir quem é quem na verdade. E esse problema está a se perpetuar até dentro da igreja. Pessoas que já sabem, há pessoas que não poderiam ter dúvida de quem nós somos, porque nós crescemos juntos, nós oramos juntos, nós andamos juntos, mas eles ainda levantam o ombro com dúvida: é mesmo ele ou esperamos outro? Isso que ele tem é de Deus ou também andou em casas escuras? E quando os discípulos de João chegaram até Jesus, perguntaram: João Batista nos mandou saber se é mesmo você ou esperamos pelo outro. Jesus, ele não respondeu. Ele virou as costas. Ele começou a curar as pessoas, e depois de ter curado, a Bíblia faz menção de dizer que ele virou aos discípulos de João e disse: vão e digam ao João que os cegos estão a ver, aos coxos está acertado perna, aos surdos estão acertado ouvido, aos mortos estão a ressuscitar. Mas isso vai ficar para o final. Quando João Batista foi visitado por Maria, Isabel foi visitado por Maria, ela estava no sexto mês. Sexto mês, segundo o que eu investiguei, é o mês em que a criança ganha estrutura, é o mês em que os ossos começam a ganhar força dentro do ventre. É o mês, o sexto mês, é o mês em que a criança começa a ganhar todos os órgãos suficientes, começam a ganhar força dentro do ventre. Então Maria, ao visitar Isabel, ela fez uma visita profética. Ela não poderia visitar Isabel quando ainda tinha um mês de gravidez, porque aí a criança ainda não ouve. Ela não ouve, porque o que me leva a crer que ela já ouvia é que quando Maria chegou, saudou a Isabel, em vez de Isabel se alegrar, é o menino que estava lá dentro. Em outras palavras, João Batista já sabia: chegou o meu Salvador, chegou aquele que me vai impactar. Então no sexto mês era um mês suficiente para João Batista compreender que chegou alguém superior a mim. Por isso é que ele se mexeu e diz a Bíblia nos versículos mais abaixo que Maria teve de ficar lá até 3 meses. Se no sexto mês a criança já ganhou estrutura no ventre, Maria teve de ficar lá mais 3 meses para dar 9. Eu tenho um cão. Eu tenho um cão e fomos cruzar a tempos, meu pai. E o homem da fêmea, ele disse: tem de vir 3 vezes para o cruzamento dar certo e não termos incerteza de que a cadela vai ficar prenha. Então, Maria, ao permanecer 3 meses, ela queria ter certeza que a impactação não vai falhar.
Maria, ao permanecer 3 meses, porque nos últimos 3 meses de gravidez a mulher pode perder. Então Maria, orientada por Deus, ela decidiu ficar lá mais 3 meses. Eu já te impactei. Não posso sair sem ter certeza de que você vai nascer aquele que vai endireitar o caminho para o meu filho passar. Então Maria teve de ficar lá 3 meses para dizer que os últimos 3 meses é o mês que você precisa ter certeza de que tudo está certo e só assim pode sair. O que acontece com algumas pessoas é que só no 6º mês, porque já se mexeram um pouco, já querem sair para andar. Vas abortar. E nem estou a falar sobre gravidez. Vas abortar. E nem estou a falar sobre perder bebê. Vais abortar, porque o 3º mês não é mês para você andar à toa, para você sair e pular só por um arrepio. Alguns só porque sentiram algum arrepio, como João Batista sentiu e já se alegrou e pulou na barriga. Maria está dizendo: ei João Batista, ei Isabela, eu não vou sair no 1º, não vou sair no 2º, vou sair no 3º mês, para ter certeza que a impactação foi completa. E o João Batista vai sair completo, sem mácula, sem problemas, para endireitar o caminho. E existem pessoas, só porque ouviram um dia, ouviram 2 dias, já se sentem o suficiente para também levantar e falar alguma coisa, abrir algum ministério. Por isso é que existem pessoas que estão a abortar, estão a fechar. Só está no 3º mês, meu amigo. Espera até o 9º mês, porque no 9º mês, com todos os comprimidos suficientes, a criança tem estrutura, porque a mãe já bebeu comprimido fôlego, já tem toda a estrutura para ser suficientemente poderoso para andar. Porque ao 6º mês você até pode ter ouvidos para ouvir, pode ter nariz para sentir, pode até ter o coração a bater, mas não é suficiente. É necessário chegar até o 9º mês. Por isso é que Maria só saiu depois de 3 meses, porque ela já teve a certeza: sim, eu já posso ir embora. Por isso o 6º mês é o mês de ganhar estrutura. 9º mês é o mês de você já estar estruturado. Ganhe estrutura, jovem. Ganhe estrutura, mulher. Não saia e fale de qualquer maneira. O que acontece quando o homem ora, quando o homem de estrutura ora, é porque ele já tem os sentidos aguçados, já tem os olhos abertos. Ninguém mais pode lhe ultrapassar. Sabe o problema que muitos têm para andar à toa? É porque só estão no 6º mês. Quem está no 6º mês, todo vento lhe leva. Quem está no 6º mês, toda palavra é boa. Quem está no 6º mês, toda onda ele segue. Ele é do oba-oba e ele é do ala-ala. Mas quem tem 9 meses, ninguém consegue lhe levar. E nem estou a falar de 9 meses de gravidez, eu estou a falar sobre estrutura. Ganhe estrutura, jovem. É no 9º mês, não é no 6º, é no 9º mês. Ganha a primeira estrutura. Por isso é que toda casa, eu estive a conversar há tempos com um colega. Ele disse que tem um tio dele que construiu um primeiro andar, mas a base ficou para ser levantado. Primeiro meteu a base, e ele disse que a base para ser colocada durou mais de 1 ano. E ele começou a dizer: filho, o problema não é o que está por cima, o problema é o que está embaixo. Se o de baixo tem estrutura, pode vir bloco de 12, bloco de 15, ela vai aguentar. Quem tem estrutura, pode vir ventaninha da esquerda, ventaninha
ventania da direita, ele está firme. Sabe por que o barco dos discípulos não afundou? Porque tinha lá alguém com estrutura. Jesus estava no barco, por isso o barco não afundou, porque tinha alguém com estrutura. Tempestade reconhece quem tem estrutura. Vento reconhece quem tem estrutura. Quem tem estrutura? É sobre estrutura. Eu não estou aqui para te dizer outra coisa. Ganha estrutura. Sabe o porquê inefável que os problemas de jovens que têm problemas de entendimento? É porque entrou um ano na escola bíblica dominical, leu a Bíblia até Gênesis, Apocalipse, e já se acha com estrutura. Por isso é que temos muitas crianças a dirigir igreja. Ele não tem estrutura. Precisas ganhar estrutura, porque é pela estrutura que você conseguirá chegar até onde você quiser. Porque o dono do barco, ele está contigo todos os dias. Maria teve que ficar lá. Deus lhe disse: ei, Maria, não vai, fica até o 9º mês. João Batista precisa ganhar estrutura. E jovens precisam ganhar estrutura. Nós precisamos ganhar estrutura. Como eu disse da última vez, existem muitos nossos filhos na fé que estão a dirigir a igreja. São nossos filhos. Eu tenho 2 anos de ministério. Já é profeta. Só 2 anos de igreja. Já é fulano. Calma. Ganha estrutura. A base precisa ser sólida. Toda casa edificada sobre a rocha, não há vento que lhe leva. A rocha é Jesus. Você pode até ouvir ele a falar, mas você precisa ter a certeza de que já tem estrutura suficiente para andar sozinho. Por isso é que tem época que você, quando era bebê, te levavam na escola e você na remetia, te puxavam. Eu me puxava até os 7 anos. Minha mãe me pegava, me puxava para ir para a escola. Eu rebelde, mas está a me puxar. Eu não quero ir, mas está a me puxar. Mas chegou um tempo, aos meus 12 anos, minha mãe já não precisou me acordar de manhã para banhar e pegar a roupa e vestir, arrumar a pasta e andar. Por quê? Porque ela já percebeu que eu já tinha estrutura. Quem tem estrutura não precisa de manivela para funcionar. Quem tem estrutura não precisa de alguém que lhe arraste. Ele já sabe quando eu tenho que ir para a igreja, quando é que eu tenho que orar, quando é que eu tenho de ler a Bíblia, porque já ganhei estrutura. Já ganhei estrutura. Já ganhei estrutura. Já ganhei estrutura. Eu já tenho robustez. Jesus. João Batista olhou para ele. Ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo João Batista que disse isso é o mesmo que está a ter dúvida sobre quem era Jesus. Está a dizer: oh, vão e digam a ele, se mesmo ele o esperamos pelo outro. E este ano nós estamos a andar com o ser de Jesus, viramos as costas. Para alguns falatórios nós viramos as costas. Para algumas palavras negativas nós viramos as costas. Para algumas pessoas confusas nós viramos as costas. Sabe por que Jesus virou as costas e curou? Porque Jesus queria dizer para os discípulos: eu não tenho muito tempo para vos responder. Por isso é que ele virou, curou os cegos, deu
deu perna aos coxos, ressuscitou os mortos. Depois de fazer, ele voltou para responder. Para todos os João Batistas, para todos os João Batistas, nós não estamos a responder pergunta com pergunta, não estamos a falar, nós estamos a fazer. Para o ano de 2025, nós não estamos mais a discutir tu para tu. Ei, você pode vir nos espiar, nós não vamos te responder. Estamos a virar as coisas. Nós não temos muito tempo para conversa. Nós estamos a virar as costas, porque quem responde muito tem muito tempo, e quem tem muito tempo nunca chegará ao seu destino. É necessário ignorar alguns falatórios, fazer mais do que falar. Fale mais, fale menos e faça mais. João Batista, ele tinha dúvida, mas Jesus não tinha. Quem tem dúvida responde toda hora. Quem tem dúvida do ministério pelo qual foi chamado, ele responde todas as perguntas. Mas quem não tem dúvida, ele responde pergunta com ação. Primeiro João Batista curou, depois virou-se para os discípulos de João e disse: digam a João, os cegos estão a ver. A pergunta não foi essa. A pergunta não foi se os cegos estão a ver, os coxos estão a andar. A pergunta foi se é mesmo você ou esperamos pelo outro. Nós estamos a responder perguntas contrárias. É mesmo você ou esperamos pelo outro? Estamos a orar, estamos a curar as pessoas, mas é mesmo você ou esperamos o outro? Estamos a dar vistas aos cegos e ouvidos aos surdos, para dizer para João: eu não respondo esse tipo de pergunta. Esse tipo de pergunta é para criança responder. Quem tem tempo para responder quem ele é bebê na fé. Eu não tenho tempo de responder, profeta, se eu sou ou não sou. O meu tempo é pequeno, e como eu tenho pouco tempo, eu não vou te responder. Eu estou para uma grande obra. Nós temos uma grande obra e não há tempo para falatório. Todos os João Batista da vida, nós não estamos a lhe responder se somos ou não somos, se temos ou não temos. Nós estamos a fazer mais e a falar pouco. Mulher, homem, aprenda a não responder tudo e todos, porque você tem pouco tempo. Você tem pouco tempo. Existem pessoas que estão no nosso meio e ainda são perguntados: mas você vai todo dia na igreja, não estás a perder teu tempo? Eu não tenho tempo para te responder. Eu não tenho tempo para te responder. Meu tempo é tão curto para brincar de se responder. Você fala e eu falo. Fala você, minha vida é fazer. Fala você, o meu tempo é para fazer. Nós temos pouco tempo. Por isso é que Jesus teve pouco tempo. Ele só teve 3 anos. Se ele respondesse os discípulos de João Batista na mesma medida, muitos cegos não poderiam ver, muitos coxos não poderiam andar. Quem tem muito tempo para responder está a perder oportunidades na vida de fazer aquilo que foi chamado para fazer. Jesus não foi chamado para responder pergunta de João. Jesus foi chamado para responder: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele veio para responder a pergunta que Isaías ouviu os anjos a se perguntarem. Jesus não veio Batista, ele veio responder a pergunta dos anjos. E a pergunta dos anjos tem a ver com salvação. Quem tem tempo para responder pergunta de João está a perder almas, está a perder tempo de curar aqueles que precisam. Então toda a síndrome de João Batista nós estamos a rejeitar.
da síndrome de João Batista. E quando eu falo sobre síndrome de João Batista, isso não acontece para pessoas de fora. João Batista era primo como irmão de Jesus. O engraçado é quando até os irmãos ainda se questionam: é ele ou esperamos pelo outro? Como o profeta um dia disse, viu ela fazer algumas coisas numa igreja, mandaram um recado. Esse meu então, será que recebeu feitiço? Ou andou à toa? É porque ele não entendeu. Nós não andamos à toa, nós temos estrada. Quem tem estrada não anda à toa. Quem tem estrada não responde a qualquer coisa. João Batista, ele precisa entender que, para além de seres meu irmão, eu sou diferente. Isso é que muitos não querem compreender. Podemos ser todos os irmãos, mas tem um José que tem túnica de 7 cores. Você pode ser o meu irmão mais velho, mas a minha túnica é diferente. O meu tempo de consagração é diferente. A minha entrega é diferente. Saímos do mesmo ventre, mas não temos o mesmo destino. Por isso não me questiona, apenas observa e vê. Eu sou o teu Salvador. O problema dos irmãos de José é que eram mesmo secos de tudo, espiritual e físico. Eles queriam matar alguém que poderia lhes salvar da fome. O problema de alguns irmãos de José, assim como a síndrome de João Batista, é que eles estão a matar aquele que poderia matar alguma coisa na vida deles. José foi o homem principal do Egito. Matou a fome dos estrangeiros e matou a fome dos irmãos, até do pai. O engraçado é que até o pai também conseguiu usufruir daquilo que o seu filho, que ele mais amava, conseguiu. Então, irmãos de José, para com essa síndrome. Inveja mata. Nunca ouviste? Inveja mata. Nunca alguém te disse isso? Isso é um adágio popular. Está a perder tempo me invejar. Até alguém já disse: fecharam a porta, Deus abriu o portão. É mentira, Deus não abre portão. Ele só precisa abrir janela. O problema entre a porta e a janela é que a porta, o que está dentro fecha e o que está fora também fecha. Janela só fecha quem está dentro, só abre quem está dentro. Nós não precisamos de porta, nós já temos muitas janelas. Se fecharem a porta, deixa fechar. Pela janela só abre quem está dentro. E dos céus só está aquele que tudo pode. E se ele abrir as janelas dos céus, tudo está feito. Não há porta que vai lhe resistir. Até porque pela porta Jesus já disse que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas não subsistirão. Mas se a porta ainda subsistir, a janela está aberta para aquilo que você precisa. A janela está aberta. Do céu tem tudo o que você precisa, porque a janela está aberta. Fazei prova de mim e verás se não vos abrirei as janelas dos céus, não as portas, as janelas dos céus, porque quem está dentro abriu. E se ele abriu, é porque as coisas vão acontecer. Se a janela está aberta, é porque o milagre já chegou. Se a janela está aberta, é porque tudo vai acontecer. Eu não sei se você está aqui. Eu vim pregar para uma geração que acredita em Deus e acredita nas suas promessas.
Talvez você está aqui, alguém já te prometeu várias coisas e nada está acontecendo. Há um Deus que abre janela. Há um Deus que abre janela. E se Ele abriu a janela, o que está fora não vai conseguir fechar. Só Ele fecha o que abre. Só Ele abre o que fecha. E se Ele abriu, você está pronto para ter aquilo que você precisa. Você está pronto para entrar no destino que você... A janela está aberta. A janela está aberta. Não fecharam a porta, Deus abriu o portão. Mentira. A voz de música que é só para cuidar. Não tem nada a ver com o evangelho. Não tem nada a ver com o evangelho. Portão para quê? Onde é que está o portão? Me diz ainda, onde é que está o portão? Não, vamos lá no YouTube, vamos perguntar. Onde é que está o portão? Ele vai ficar mal. Mas onde é que está o portão? Na Bíblia. Mas cuia. E nem tudo que cuia é de... Oh, Mari entendeu? Nem tudo que cuia edifica. Portão não é para nós. Nós só precisamos de janela. Fechem todas as portas. Mas também, quando Ele abre a porta, eis que coloco sobre ti uma porta aberta. Então, se Ele já abriu a porta, quem mais vai fechar? Se Ele já abriu a janela, quem mais vai fechar? Porque Ele abriu a janela, o nosso destino está preparado. Porque Ele abriu as portas, a tua vida já não é mais a mesma. Por isso pare de se acusar, pare de se achar o menor. Você não é menor, você não é o mais pequeno, você é grande. Se você percebesse o quanto você carrega a túnica de 7 cores, você poderia andar de cabeça erguida, coração ao peito levantado. Eu sou mais do que vencedora. Até porque isso é uma promessa. A promessa já foi declarada. Nós somos mais do que vencedores por aqueles que nos chamou. Nós somos mais do que vencedores. Os mais do que vencedores não lutam. E nesse ano de 2025, neste jejum de 40 dias, nós estamos a andar com a mentalidade de mais do que vencedora. Podem atirar pedra, estamos a esquivar e estamos a andar. Podem falar, João Batista, fale mais. O bom é que falar muito, você está a acelerar a pessoa. Deixa ele te falar mal, deixa te atirar em pedra. É gasolina para o teu carro. O ponteiro já está a assinalar. Quanto mais me falam mal, mais eu cresço. Quanto mais me atiram pedra, com muitas cicatrizes, eu estou a caminho da terra prometida. E eu já estou a encerrar para dizer que para esse caminho, ouvir muitos os João Batistas é perder tempo. E para o caminho do evangelho, se não dá para andar, corra. Se não dá para correr, se arrasteja. Mas uma coisa eu sei, parar aqui também não, parar hoje também não. Ou vou andar, ou vou correr. Se me pararem na corrida, eu vou me arrastejar. Mas perder o caminho de Jerusalém, nunca. Perder o caminho da terra prometida, nunca. Perder o privilégio de comer a mesa, nunca. Eu vim hoje falar para mulheres e homens: não perca o privilégio de ser chamado filho por conta dos falatórios. Vocês estão até a tirar pedra, mesmo com feridas. Você não viu teu Jesus, mesmo com ferida e com uma cruz pesada, ele andava até o monte
para ser crucificado. Homem e mulher, corra ou anda ou se arrasteja, mas não para de ir até a terra prometida. Ou vai ou racha, mas perder a oportunidade de comer a mesa nunca. Fique de pé. Nós já estamos a encerrar. Nós já estamos a encerrar. Perder a oportunidade nunca. Ouvi muitos dos João Batistas é perder tempo. E aí mesmo, meu irmão, mas é perder tempo. Há informações que você precisa rejeitar, porque estás a perder teu tempo. E isso é síndrome de pessoas que não se conhecem. Você, quando não se conhece, responde tudo. Nós não temos tempo. Para onde queremos chegar com a liberdade, nós não temos tempo. E mais uma vez, aos espias, sejam bem-vindos. Nós vos conhecemos, só não temos tempo para vos responder. Está aqui o profeta, está aí o ministro Pedro Antônio. Sabe que houve uma época na congregação que nós estávamos em construção, partimos aquela parte e tudo estava exposto. Pai, nos roubaram tudo. Colunas, pratos, até copos, irmão, até garfo. Os bandidos vieram e levaram. Nós nos reunimos e falamos, cheio. Isso aqui é o Kim Kalima, profeta Lombe, agora pastor Acácio, na altura líder da juventude. Nos reunimos. Não pode. Kim Kalima, como era assim, maluco, disse, nós vamos lançar uma praga. Praga de desinteria. E veio, ele disse o quê? Ele só tem de estar numa posição. Qualquer movimento, eles poderiam. Aquilo é terrível, irmãos. Imagine duas pessoas a orarem e a orarem com raiva. A oração de quem está raivoso, eu não sei, mas eu creio que Deus responde rápido. A oração de quem está com raiva, ele ora com todos os seus órgãos, irmãos. Era tão perigoso e eram colunas novas. Eu é que fui comprar, porque eu era líder do som tipo Braia. Eu é que fui comprar as colunas. Roubaram. Eu como é que fui comprar? Sei o valor que comprei, porque deram dinheiro da igreja. Me doeu. Eu disse, 200 e tal foi em 3 dias. Não pode. Eu orei com mais raiva. Essa oração de raivoso é oração de quem está triste com alguma situação. Eu não sei se você está aqui e tem algum problema. Eu quero lhe incentivar. Ore com alguma autoridade, alguma raiva. Ou vamos lançar alguma praga, ou o quê? E pelos vistos aquilo funcionou. Alguns jovens de lá do bairro depois começaram a desaparecer, a ficar maluco. Outros foram para a cadeia, ficaram 10 anos. Irmão, foi oração de 10, 15 jovens terríveis, raivosos, porque nos roubaram até prato que era do almoço dos trabalhadores. Oramos com raiva. Imagine quem foi roubado prato e copos orou com raiva. E você que estão a te apertar todos os dias, estão a te apertar. Casamento não venha, porta e não se abre. Hoje eu vim para orar com homens e mulheres que já estão chateados. É tempo das coisas se manifestar. Você não sabe, não acha que já era tempo de você se casar? Já era tempo de você entrar naquele emprego. Você só não está a entrar porque estás muito relaxado. Quem te aperta não fica relaxado. Ele acorda a madrugada para orar, para você não funcionar. Levante tuas mãos. Neste jejum de 40 dias,
Nós queremos pessoas